A gente fala sobre o crime bárbaro que aconteceu, foi descoberto recentemente no Pantanal. O pecuarista Claudeci Oliveira Lemes, investigado justamente por desmate químico neste bioma, ficou em silêncio durante o depoimento virtual que aconteceu ontem, terça-feira. É para falar sobre essa investigação que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a delegada titular da Delegacia Especializada do Meio Ambiente, Liliane Murata. Boa tarde, delegada. Em primeiro lugar, parabéns e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Delegada, com esse crime aí, em plena região do Pantanal, nós podemos dizer que esse seria, em termos de desmatamento, o maior crime ambiental da história de Mato Grosso. Pela amplitude, pelo tamanho que nós temos conhecimento hoje, é sim o maior crime ambiental, o maior dano ambiental causado dentro do estado, do que nós já temos na delegacia, do que foi investigado pela delegacia. Hoje esse é o maior que tem. E não foi apenas o desmatamento, os prejuízos, né? É muito pior do que isso. São várias as condutas praticadas por ele, né? Não só o desmate químico, a poluição, né? A supressão da vegetação, manuseio de produto perigoso, várias condutas. Doutora, e este senhor, né, Claudeci Lemes, já há algum tempo incidia, né, praticava essa conduta, não foi do dia para a noite. Consta que ele tem 15 autuações por danos ambientais, é réu em outros 2 processos. A pergunta que fica é, por que, né, de certa forma, a justiça, até as autoridades ambientais não foram capazes ou não se tomou uma medida para parar esse cidadão antes de que ele cometesse esse crime de proporções tão gigantescas? Houve uma falha aí no monitoramento, enfim, para que ele não chegasse a esse ponto? Não, ele realmente teve, né, outros procedimentos, foi investigado. Ele já chegou a celebrar um TAC junto ao MP, da qual ele era para ele ter cumprido e descumpriu, então isso aí ele realmente descumpriu. Esse desmatamento ele foi gradativo, até pelo próprio agente aplicado, que vai aos poucos, e a área lá, o Pantanal, é uma área de difícil acesso, então as imagens que nós temos, que o próprio órgão fiscalizador é por satélite. E foi preciso que estivéssemos realmente no local, fazendo sobrevoo e em loco, em terra, para a gente realmente constatar que não era uma queimada, como estavam afirmando, e sim um agente químico. Delegado, esse pecuarista aí, ele desmatou mais de 80 mil hectares. Para isso, ele adquiriu mais de 25 milhões de reais em produtos químicos. A pergunta talvez a senhora não possa detalhar muito em função da investigação, mas a pergunta é a seguinte: não tem mais gente atrás desse pecuarista? Gente maior do que ele? Olha, toda essa aquisição que ele fez, né, de agrotóxicos, tudo que ele adquiriu em nome dele. Então, no CPF, não seria nem pessoa jurídica, ele adquiriu em seu nome. E todos os produtos dirigidos por uma única propriedade. Se existe, então nós não avançamos nessa parte, se existe outras pessoas junto com ele. Cúmplices, no caso. Exatamente. Nessa investigação que nós temos, ele e os profissionais que trabalhavam com ele. Doutora, no momento, né, já foi aplicada uma multa de mais de 2 bilhões. Também ele precisa reparar os danos ambientais, que somam uma quantia também de mais 2 bilhões de reais. Mas a pergunta que fica ontem ele permaneceu em silêncio, ou seja, a conduta dele parece muito tranquila. Parece que ele acha que nada vai acontecer, né? Uma pessoa de um poder aquisitivo muito grande.
Na sua visão, ele será preso? Qual a condenação, né, que deveria ser aplicada? E por que a Justiça até agora não acatou, né, essa representação, pedido de prisão que foi endossado pelo Ministério Público? Então, quanto a ele permanecer em silêncio, é uma garantia que ele tem, né? Então, a conduta dele é, sim, gravíssima. Nós representamos, em razão dessa conduta, da gravidade da conduta, de ser a área que foi, o Pantanal, o tamanho, um patrimônio, né, patrimônio natural, né, com tantas riquezas, nós representamos sim pela prisão como medida, né, até pedagógica, né. Com certeza. Né. Mas nesse momento, o que o Ministério Público também acatou, mas nesse momento a Justiça entendeu que não era aplicável e que poderia ter outros meios, né, dele reparar essa conduta dele. No caso seria, por hora, foram outras medidas cautelares que a Justiça deferiu, que seria o sequestro, a indisponibilidade dos bens dele e o arresto, o embargo das propriedades, embargo judicial. E a pena? Qual seria a pena aplicada para todos esses crimes que ele cometeu? Então, cada um tem uma pena, né? Então, seria suficiente para ele realmente ir preso? A nossa mais alta seria a de 2 a 5 anos, que são dois crimes praticados, mas aí fica a critério do juiz na aplicação da pena, na dosimetria da pena. Delegada, antes de encerrar aí, tem uma questão polêmica. O governador Mauro Mendes, ele propõe aí o confisco de terras de quem faz o desmate ilegal. Na avaliação da senhora, a senhora acredita que esse confisco pode inibir a ação desses bandidos ambientais? Eu acredito que hoje, em razão das penas que são aplicadas no crime ambiental, o mais correto, sim, a perda da propriedade, é que haja o sequestro do bem. Como acontece com os traficantes de drogas. Exato, que quem sinta planta maconha, no produz bolso, cocaína. né? Exato, que sinta no bolso essa conduta praticada. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada.